da Nossa Senhora. Ei, coisa boa, quarta-feira, hein? Você vai lá e Dalci está na metade da semana, mas tem gente que tá mais tranquilo hoje. Ô, pezinho pra cima. Dalci, tô só aqui. Tá friozinho aí, não sei se tá frio aí, se não tá. Mas hoje é um dia especial, dia de bênçãos e de graças, porque eu vou levar você até o encontro com a palavra de Deus. E eu tenho certeza que esse encontro vai te fazer bem à alma e ao coração. E esteja junto comigo, porque ao longo desse programa você vai sentindo essa paz, essa serenidade. No final do programa você vai falar: eu estou revigorado, Dalcides. Esse é o meu objetivo, essa é a minha intenção. Tá só começando para todo o Brasil. Vem comigo, vai! Você sabe que eu fui professor em sala de aula durante muitos anos. E entre os cursos que eu pude lecionar, estava a comunicação, a administração. E tinha um escritor, professor e consultor administrativo de origem austríaca que sempre me chamou muito a atenção, Peter Drucker. E ele é considerado o pai da administração, da gestão moderna, e é reconhecido como um dos pensadores dos tempos atuais. Mas eu estou falando isso porque a minha equipe preparou algo que eu tenho certeza que vai te ajudar. É um convite para você refletir sobre 5 perguntas essenciais, simples, mas que podem nos ajudar não só nas nossas organizações, mas no nosso dia a dia. Vem comigo, vai lá. Se sua organização parece estagnada, talvez seja a hora de parar e ouvir com mais profundidade. Peter Drucker nos convida a refletir com 5 perguntas essenciais, simples, mas transformadoras. Elas são bússolas para quem quer reencontrar o caminho do propósito e do impacto verdadeiro. Primeiro, qual é a nossa missão? Por que existimos? Uma missão clara inspira, dá sentido e une as pessoas em torno de algo maior. Segundo, quem é o nosso cliente? Saber exatamente a quem queremos servir e quem apoia essa missão é o primeiro passo para agir com intenção. Terceiro, o que esse cliente valoriza? Ouça com o coração. Nem sempre o que oferecemos é o que realmente faz a diferença. Descobrir isso muda tudo. Quarto, quais são os nossos resultados? O impacto não se mede apenas em números, mas na transformação que provocamos. É preciso olhar com honestidade. Quinto, qual é o nosso plano? Com as respostas nas mãos, traçar um caminho com metas reais e flexibilidade é o que mantém a visão viva. Essas perguntas não são apenas estratégicas, são convites à autenticidade. Quando respondidas com coragem, recolocam a organização no rumo certo, com mais foco, verdade e poder de transformação. Sabe que hoje pode ser um bom dia para você parar um pouquinho e para você pensar: o que eu quero para a minha vida? A gente está falando de organizações, algumas coisas que são importantes, mas fazer essa pergunta: o que eu quero para a minha vida? O que é importante na minha vida? O que não é tão importante assim? Onde é que eu estou gastando minha energia, minhas forças? Eu posso estar gastando muita energia, muita força em coisas que não valem a pena, em conversas que não são boas, em lugares que não me acrescentam nada. E tudo isso está se transformando num grande peso nas minhas costas. E depois eu me cobro, eu cobro os outros. Mas a grande pergunta que eu quero fazer nesta quarta-feira, dia de hoje: o que é importante na minha vida? Acima de tudo, o que é essencial na minha vida? O que não tem tanta importância assim e que eu não preciso me preocupar tanto?
Se a gente começa a se organizar, isso vale para as empresas, mas eu estou falando aqui para a nossa vida concreta. Gente, quando a gente acorda pela manhã e a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, chega no final do dia, você tem aquela sensação de fracasso, porque você não conseguiu fazer nem metade das coisas que você queria ter feito. Por isso que uma folha é super fundamental. Uma caneta, fundamental, porque você vai botar numa folha aquilo que realmente vai ser assim o foco do seu dia. Ou nessa semana, o que eu não posso abrir mão? Eu estou te ensinando uma coisa, é muito aplicado, por exemplo, nesse campo administrativo, das grandes empresas, os grandes CEOs, mas, na verdade, são coisinhas simples que servem para o nosso dia a dia. Pode ser que você esteja se desgastando demais por pessoas que não valem a pena. Talvez você esteja se entregando demais por causas que não são nobres, não são boas, não são necessárias. E depois vem aquela sensação de frustração, porque dá a impressão que todo aquele meu esforço foi em vão. Talvez tenha sido mesmo. Mas isso não é para desanimar a gente, mas é para a gente olhar com mais realismo, sabe? Mais pé no chão. O que eu quero, o que eu não quero. O que é essencial, o que é importante, o que é preciso ser feito e o que não é tão importante assim. E pode ser que muitas vezes a gente esteja se enganando e colocando todo o nosso coração em coisas que não vão nos levar a nada. Eu falo isso com amor, com carinho. Pensa nisso. Eu preciso voltar ao primeiro amor e relembrar como o Senhor me Que essas palavras tragam ao seu coração a força que você precisa, a coragem que você precisa e o foco que você precisa para encontrar o caminho certo. Tenho percebido um padrão em mim. Começo 1000 ideias, projetos, planos, mas quase nunca termino. No começo achei que fosse criatividade em alta, vontade de explorar o novo. Mas agora me pergunto, será que não estou fugindo de algo? Como saber quando é inspiração genuína e quando é só medo de encarar o processo até o fim? Quero entender melhor esse impulso, para não confundir movimento com fuga. Luiz Miguel. Luiz Miguel, já percebi que você é inteligente. Luiz Miguel, que bom que você teve a coragem de colocar isso para fora, de verbalizar isso tudo. Você sabe que muita gente vive exatamente esse dilema, né? Começa com empolgação e aí para no meio do caminho. E isso serve para várias dimensões da vida, né? Começou num emprego novo, mas já está desanimado no segundo dia. Ou então, Dalcides, comecei uma dieta, mas já estou desanimado. A gente pode ter 1000 iniciativas. Estou indo lá para a minha paróquia, Dalcides, vou ajudar lá como voluntário. No segundo dia já está desanimado. Será que eu estou fugindo do que exige mais de mim? Será que eu não estou tendo perseverança? Essa pergunta mostra maturidade, porque nem todo movimento é avanço e nem toda ideia nova é sinal de que o coração está em paz. Me vem à mente a história de Jonas. Deus chamou Jonas e disse assim: Jonas, eu quero que você vá para Nínive. A missão era clara, era direta, mas ele tentou fugir. Ele pegou um barco para longe, como quem diz, é muita coisa, eu não vou dar conta, eu também não estou com vontade de ir, isso não vai ser bom para mim. Ele já começou a fazer 1000 ideias na sua mente, a elaborar 1000 formas de dizer para Deus que ele não queria ir para lá. Mas aí ele falou assim, não, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer mesmo com as minhas próprias mãos. Agora, gente, o que é que aconteceu, né? Ele tentou fugir, mas Deus encontrou um jeito de, diz a palavra de Deus, vomitá-lo num determinado local, que era a cidade de Nínive. Sim, porque ele ficou dentro de uma baleia, diz o texto bíblico, durante algum tempo. E aí, então, Deus encontrou uma forma. Eu não sei se ficou dentro de baleia, se não ficou dentro de baleia, mas isso não é importante. O importante é que Deus encontrou uma forma de fazer com que Jonas executasse a missão
que ele havia preparado para Jonas. E diz o texto bíblico que aquela cidade, ela foi restaurada, renovada. Minha gente, a gente faz isso às vezes, né? A gente troca o compromisso pela novidade, troca o processo pela próxima ideia. Mas no fundo, a gente só quer fugir do confronto com aquilo que exige entrega, exige constância. Então, Luiz Miguel, o que você está sentindo não é fraqueza, é tomada de consciência. E isso já é metade do caminho feito, filho. Se você quer viver com um propósito, você vai ter que sempre olhar qual é o horizonte, qual é a direção. Nem todo recomeço é virtude, às vezes é só medo de permanecer. Então, que a sua próxima decisão não seja só começar algo novo, filho, mas dar continuidade àquilo que Deus já começou em você. Porque a graça não está só no ponto de partida, mas na fidelidade até a linha de chegada. Então, eu vou rezar por você, claro que eu vou. Eu vou pedir a luz do Espírito Santo. Eu vou pedir que venham dos céus bênçãos e graças. Eu vou pedir para que você tenha a perseverança necessária. Às vezes é cabeçudice. A gente está no caminho errado e a gente insiste no caminho errado. Isso é cabeçudice. Mas, muitas vezes, a gente precisa de perseverança. Porque a gente está no caminho certo. Mas aí vem as tempestades, as dificuldades, as pessoas que querem nos desanimar e a gente vai se desviando do caminho certo. Então eu vou dizer uma coisa para você, que as graças e bênçãos dos céus venham ao seu coração. Coloque-se nesse momento diante de Deus e diga: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, realiza a tua obra em mim, Senhor. Eu quero fazer a vontade do meu Deus. Eu creio e tomo posse dessa graça. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Esse é um momento muito especial de você tomar consciência, sabe? Você está enrolando determinadas coisas na sua vida, você não está querendo enfrentar a verdade, então está sempre encontrando uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali. Agora eu vou fazer um mergulho na palavra de Deus e eu gostaria muito que você prestasse super atenção. Vou falar de um personagem muito conhecido. No Evangelho de São Lucas, capítulo 19, tem um senhor chamado Zaqueu. E diz o texto que Zaqueu era cobrador de impostos. Rico, rejeitado, pequenininho, e a multidão era grande demais e ele não conseguia ver Jesus. Então ele viu uma árvore e ele falou: eu vou subir nessa árvore e lá de cima eu vou conseguir ver Jesus. Mas o interessante na história é que ele foi para ver Jesus e na verdade quem viu ele foi Jesus. Tanto assim que Jesus olhou para ele e disse assim: Zaqueu, desce depressa. Gente, naquele momento, já imaginou o coração de Zaqueu pulsando, ele pulando daquela árvore? E Jesus termina dizendo: hoje me convém ficar na tua casa. Hoje vai ser bom estar com você. Gente, a história continua e diz que Jesus então foi caminhando com ele até a casa dele. Jesus entrou, Jesus sentou, Jesus comeu com eles. Olha uma coisa, Jesus não cobrou absolutamente nada, Jesus não falou em mudança de vida, não acusou, não tirou satisfação. Foi só isso. A presença de Jesus naquela casa mudou tudo. A tal ponto que num determinado momento, esse Zaqueu se levanta diante da família toda e diz assim:
Jesus, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus, olhando para ele, disse: a salvação entrou nessa casa. Mas olha que bonito, foi iniciativa própria de Zaqueu. Depois de ouvir Jesus, de ver as maravilhas que Jesus fazia, depois de sentir o quanto Jesus tinha acolhido o seu coração pobre e pecador, tão rico, mas ao mesmo tempo tão pobre. E Jesus não tratou Zaqueu como um ladrão, tratou Zaqueu como um filho. Por isso que Zaqueu devolveu tudo sem ser forçado a fazer isso. Sabe o que isso significa, gente? Nessa quarta-feira, ninguém muda pela cobrança, sabe? A mudança verdadeira vem da presença que acolhe, que não julga, que ama primeiro. A história de Zaqueu lembra que ninguém é invisível para Jesus. Mesmo quando a gente só quer olhar de longe, e Jesus encontra alguma forma de se aproximar da gente, Jesus não impõe mudança, Ele se aproxima, Ele entra nas nossas casas, a partir daí acontecem as mudanças. Veja quando o marido, ele se converte, o que acontece de maravilhas nessa casa. Quando uma mulher continua com ali a força da oração, o terço em mãos, quantas e quantas graças são derramadas nessa família. Sabe, às vezes tudo que a gente precisa é se deixar amar por esse Jesus. Jesus não é o tipo que impõe qualquer coisa. Ele diz: Zaqueu, eu vou lá na sua casa, filho. Eu vou tomar uma refeição com você. E a salvação entrou naquela casa. Pensa nisso. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. É isso, essa música fala de Zaqueu. Zaqueu tão rico, mas ao mesmo tempo tão pobre interiormente. Até o dia que ele encontra Jesus e tem a vida transformada, mudada. Mas a grande mensagem que eu trouxe, e nunca falei isso em 57 anos, lendo esse texto muitas vezes, eu nunca tinha percebido isso. Jesus não faz uma cobrança, não joga na cara dele aquilo que ele tinha de erro e tudo mais. Jesus simplesmente vai contando as suas histórias, falando com amor, com carinho. E de repente a iniciativa é de Zaqueu. Jesus, eu roubei muita gente, né? Eu vou devolver. Tudo aquilo que eu prejudiquei, eu vou devolver. Isso é muito lindo, minha gente. Não é pela imposição, sabe? Não é pelos gritos. Tem muita gente que me parece assim, tá ameaçando demais, né? Ó, vai pro inferno, vai pro inferno. Calma. Jesus não falou nada que vai pro inferno. Simplesmente falou de amor, de misericórdia, de perdão. E aquele homem tão pequeno interiormente entendeu a graça de Deus na vida dela. Somos tão fracos e sensíveis, tão cheios de sonhos e com tantos planos, cheios de tantos anseios e corações esperançosos, mesmo quando sofremos. Infelizmente, nem todos conseguem nos ajudar quando mais precisamos. Muitas vezes, nós que fechamos as portas não queremos barulhos ou sequer a presença de alguém. E o silêncio tem mania de gritar tão alto que não precisamos de mais nada além da tão sonhada paz. Mais uma vez, sou a minha melhor companhia. Não há quem me ajude. Eu escolho por mim e prefiro me reencontrar sozinho,
cada vez menos intacto. Tem dias em que o mundo parece barulhento demais, não parece? O nosso coração parece que está quebrado, né? E a gente não sabe muito bem explicar tudo aquilo que a gente está sentindo. Às vezes a gente se fecha na gente mesmo. As coisas parecem não ficarem claras. Não só para os outros, mas a gente não consegue encontrar respostas para a gente mesmo. E aí a gente não sente vontade de atender ao telefone. A gente não sabe mais se afasta das pessoas ou se caminha na direção delas. Parece que tudo fica pesado. Dalci, você está falando tudo isso, eu estou me identificando tanto. Você sabe, hoje é um dia para deixar Deus curar o seu coração. Cura, Senhor. Cura a minha vida. As minhas preocupações estão tomando conta da minha cabeça, Senhor. Eu estou me sentindo cansado, Senhor. O medo está tomando conta de mim e me fazendo perder oportunidades. Eu estou falando tudo isso e tenho a certeza de que, inspirado pela luz do Espírito Santo, que o Senhor venha aos nossos corações nessa tarde de quarta-feira. E que venha a paz que só Ele sabe dar. A presença dEle na nossa vida é uma presença que nos inspira e nos faz caminhar. Eu creio, Senhor. O Senhor é poderoso. Vem em meu socorro. E vem em socorro de uma multidão que agora reza comigo. Acalma, Senhor, as minhas tempestades, o meu coração. Diga comigo, você que está em casa, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu preciso da Tua força, Senhor, para dar mais um passo. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Senhor, no silêncio que eu vivo, não me deixe sozinho. Senhor, eu peço, abre portas, restaura-me, transforma-me, me dá a vida nova. O Senhor é poderoso, o Senhor tudo pode. Me acalma, Senhor, e me dá a paz que eu preciso. Amém. Amém. Esse programa está acalmando muitos corações. E se você sente vontade de entrar em contato comigo, dalcides@gmail.com. É dessa forma que você pode falar comigo. É dessa forma que eu ouço você. É dessa forma que eu entendo um pouquinho mais as coisas que você está vivendo. E você pode compartilhar das suas dores, das suas alegrias. Aqui tem um irmão na fé para te ajudar. Esse testemunho começou em 2022. A minha mãe morava comigo, ela tinha 92 anos, ela já apresentava alguns quadros de demência. E aí ela começou a se sentir mal, aí nós a levamos no médico. Quando nós chegamos no médico, eles já colocaram ela numa maca, saíram correndo. Idosos, quando tem pneumonia, não tem sintomas normais, febre. Idoso não tem, eu não sabia. Eles me perguntaram, a sua mãe tem 92 anos, ela está em estado muito grave. É só uma pneumonia que ela tem, só que ela tem o pulmão direito totalmente comprometido. A gente precisa da sua autorização para entubá-la. O médico foi bem claro, ele falou assim, olha, se ela for entubada, a sobrevida dela vai ser pouca. E se ela não for entubada, ela tem pouco tempo de vida. E eu sentia que eu não conseguia tomar aquela decisão sozinha. E aí eu me ajoelhei na frente do médico, me ajoelhei e pedi a Deus que me iluminasse, que me desse uma luz.
E aí eu pedi que eles entubassem minha mãe. Foi um período muito difícil. A minha mãe ficou uma semana entubada. Ela saiu da intubação. Aí depois ela teve alta para ir para casa, mas ela já usava respirador, ela já tinha aquela sonda gástrica, então ela não tinha condições. Eu moro num apartamento de 56 metros quadrados, aí nós colocamos a minha mãe numa clínica bem próxima à minha casa. Isso me doía o coração, porque eu não queria ela longe de mim, eu queria ela perto de mim. Eu me sentia perdida sozinha dentro da minha casa. Eu não sabia para onde ir. Eu olhava as coisas da minha mãe e eu só queria chorar. Aí tinha um rapaz na Rede Vida, o Dalcides, que ele falava umas coisas assim, que me deixavam assim paralisadas. Ele me falava tudo o que eu precisava ouvir. E quando ele fala assim, toma posse dessa graça, meu Deus do céu, era comigo que ele estava falando. Mas a graça foi tão grande, que assim, a minha mãe, ela ficou rodeada de pessoas com muito carinho, muito amor. Então assim, não faltou nada para ela. E chegou uma hora que o pulmão dela já não respondeu mais. Então ela sobreviveu 10 meses depois disso. Mas eu sinto assim, que foi uma graça muito grande esses 10 meses finais da vida dela. E eu agradeço muito a força que eu recebi do Dalcides, pelas palavras que ele me deu. Eu só quero dizer que nesse domingo, às 2h30 da tarde, eu vou esperar você. Porque é o Viva a Vida Especial Sertanejo. Foi lindo ontem, minha gente. E eu quero muito que vocês estejam comigo também nesse domingo, 2h30 da tarde. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Tchau. Vontade ardente de logo acertar a loteria que arrisquei